Na videoaula de hoje estarei ensinando para vocês como utilizar a resina AG de baixa espessura. Estaremos utilizando um tampo de madeira assim como esse, você pode estar fazendo na mesa da sua residência, o kit de baixa espessura AG e algumas ferramentas, uma espátula para mistura, uma espátula dentada, um pincel, um maçarico, uma fita e um copo de medida. Fique atento e veja como é possível transformar um tampo de madeira em uma verdadeira obra de arte. Primeiro passo, fazer o selamento da madeira. Muito importante que você dê uma demão da resina epóxi de baixa espessura bem fininha, para que essa madeira ela absorva essa resina e faça um selamento. Primeiramente, pessoal, vamos utilizar o EPI, uma luva, tá? Muito importante você se proteger, né? E também evitar de sujar aí as suas mãos na aplicação da resina. Nesse caso, estaremos utilizando um copo de medida, tá? Você tem ali os volumes e vou mostrar para vocês agora como fazer a mistura dos produtos. Primeira coisa, eu pego a resina de baixa espessura G, né, a parte A, o componente A do produto, e tiro aqui uma pequena quantidade, porque não é agora que eu vou fazer o acabamento, vou apenas aplicar um selador, né, para que essa madeira não respire, não absorva o acabamento, que é o mais importante. Então, vou fazer bem pouquinho material aqui, vou utilizar 100 gramas de resina, tá? Vou fazer a medida aqui para vocês. 100 gramas de resina e 50 gramas de endurecedor, tá? Porque o nosso produto, ele é um produto bicomponente formado de resina e endurecedor. Sem o endurecedor, a resina não tem nenhum tipo de reação química. Vamos lá, 50 gramas de endurecedor agora, ou 50 ml, né, como preferir. Se você tiver uma balança, use a balança. Se você tiver um copo de medida, pode usar o copo de medida. Não tem problema nenhum. A mistura é muito fácil, você vai utilizar uma haste de mistura, manual mesmo. Mistura por 5 minutos e depois aplica sobre o tampo. É muito importante misturar bem no fundo do copo e nas laterais, para que o produto fique bem homogeneizado. Lembrando que esses produtos estão disponíveis no nosso site resinasag.com.br. Agora estaremos aplicando, né, a primeira demão da resina de baixa espessura AG, utilizando um pincel. É importante, pessoal, que vocês não apliquem o produto com excessos. Então, aplica ele de forma a espalhar muito bem, tá? Veja como já vai dando um brilho, né? Lembrando que a nossa resina é totalmente transparente, vai aí dar um acabamento vítreo, né, na peça e também evidenciando os veios que essa madeira proporciona. Após a aplicação aí da primeira demão da nossa resina de baixa espessura, vamos aguardar agora o período de 12 horas para dar continuidade no nosso trabalho. Passou-se já as 12 horas da aplicação do nosso selador, utilizando aí a resina de baixa espessura G. E agora eu gostaria de mostrar para vocês o resultado que ficou aí a nossa bancada, né? O nosso tampo de madeira. Perceba que já ficou um pouco brilhoso, né? Já demonstra que realmente a resina saturou, ou seja, selou a madeira. E para que a gente consiga garantir uma excelente qualidade na aplicação, nós vamos dar mais uma demão do nosso selador, utilizando a resina de baixa espessura. Antes disso, é importante a gente fazer um lixamento, né, na madeira, para que a gente consiga quebrar algumas bolhazinhas, algum arrepiado, né? Eu chamo assim, a madeira deu algumas arrepiadas e a gente vai quebrar, né, essas ondulações, esses defeitinhos numa lixa normal, né, comprada em material de construção, de preferência aquela lixa ferro, que como o epóxi é um material bem duro, então uma lixa base ferro seria bem ideal. Pode utilizar aí uma lixa 100, uma lixa 80, tá? Realmente só para a gente quebrar alguns defeitinhos
e poder assim dar uma aderência para a próxima etapa, que é mais uma demão de selador com a resina de baixa espessura G. Vamos lá? Após o lixamento aí, então, da nossa primeira etapa do selador, agora é muito importante que você faça aí uma limpeza para tirar toda a poeira que ocasionou, né, devido ao lixamento, e já uma descontaminação de alguma eventual gordura, qualquer coisa que tenha afetado a peça aqui. Então, um álcool aí normal, desses que você tem na sua cozinha, né, um líquido, aplica com uma microfibra ou um pano qualquer, só para eliminar essa contaminação aí física, né, que seja essas poeiras que foram feitas devido ao lixamento. Então, faz aí uma limpeza simples nas bordas e na parte de cima da bancada. Pessoal, então agora vamos para a segunda demão da aplicação aí da nossa mesa, né? Mesa de madeira, utilizando aí os produtos resinas AG, nessa ocasião resina AG de baixa espessura para madeira. Então agora estaremos fazendo a medida dos produtos, pode estar utilizando um copo de medida ou uma balança. Resina AG de baixa espessura, componente A, estaremos fazendo mais uma medida de 100 gramas, né, ou 100 ml de resina, tá? A gente está acompanhando aqui a altura, 100 ml. Essa bancada de madeira, essa mesa aqui, ela mede 60 centímetros de diâmetro, tá? Com 3 centímetros de espessura, uma madeira de pinos tratada, de reflorestamento, pensando aí na sustentabilidade do nosso meio ambiente. Então, 100 ml de resina, 50 ml de endurecedor, tá? É a proporção de mistura de 2 para 1. Então vamos lá, 50 ml de endurecedor. O produto vem certinho para vocês, a quantidade, os kits, tá? Então nunca vai ir para você mais resina e menos endurecedor ou vice-versa. Sempre vai ser o kit, né, certinho para que você possa estar trabalhando ali com tranquilidade. A mistura pode ser feita aí com uma haste de mistura normal, por 5 minutos a mistura, e logo em seguida a gente vai estar passando a nossa segunda demão de selador, utilizando aí a resina AG de baixa espessura para madeira. Depois de 5 minutos de mistura aí dos dois componentes, né, da resina AG de baixa espessura para madeira, chegou o momento de fazer a segunda demão, aplicada com um pincel também, tá? Essa segunda demão vai garantir que a madeira ela não tenha nenhum local, nenhum lugarzinho que ficou sem selar, tá? Então é muito bom você fazer 2 demãos de selamento, né, para que você não venha a ter algum tipo de surpresa, alguma bolhazinha, algum lugar que a madeira esteja respirando, né, para danificar o seu acabamento final. Vamos lá, passar a segunda demão com o pincel, daquela mesma forma que foi feito da primeira vez, não exagerando nas quantidades de produto, né, utilizando ali o pincel de forma a fazer o rendimento acontecer. A resina ela tem uma boa fluidez, ela é bem líquida, então bem fácil de aplicar, não fica nenhum tipo de alto relevo, e com essa demão aqui ela já vai ficar com super brilho, né? Um acabamento já muito legal, muito bonito. Chegou a hora de fazermos o acabamento final na nossa mesinha de madeira, já dá 2 demãos de selador, tanto na parte de cima quanto nas bordas. Apenas agora fazer a aplicação dessa fita para fazer a contenção da resina, já que agora estaremos utilizando uma quantidade maior de produtos, totalizando 2 milímetros de espessura. Perfeito. Vamos fazer agora a mistura do produto para fazer a camada final. Utilizaremos o copo de medida novamente.
Quantidade de resina: 500 gramas de resina ou 500 ml, como preferir. Se tiver balança, 500 gramas. Se tiver copo de medida, 500 ml. E 250 gramas de endurecedor de base resina de baixa espessura. Ok? Perceba que o produto é totalmente transparente. Fazemos agora a homogeneização do produto por 5 minutos, misturando bem pelas laterais e bem no fundo, para que o componente A e o componente B formem uma reação química para endurecer e formar uma camada de vidro sobre o nosso projeto. Pessoal, após os 5 minutos de mistura agora da resina de baixa espessura G, vamos fazer agora a aplicação em cima do tampo, tá? Utilizando uma espátula dentada. A aplicação é super simples, tá, pessoal? É muito legal, né? A resina ela tem uma ótima transparência. O acabamento vai ficar super perfeito. Olha o detalhe, como ela já vai dando uma vida ao nosso projeto. Uma resina aí que quase não contém bolhas. Material muito bom aí, das resinas AG. Essa resina é resina de baixa espessura, específica para madeira, tá, pessoal? Uma resina aí apropriada para que você possa estar fazendo projetos como esse, ou até mesmo resinando aquela madeira que você tem lá guardada, que já está seca, né, dando vida aí, e também aproveitando, né, aquela sua madeira que você tem lá há algum tempo guardada, que você quer dar vida e fazer um ótimo acabamento com ela. Então agora utilizaremos a espátula só de forma mesmo para espalhar o produto. O produto ele é autonivelante, então sem muito esforço você consegue fazer aí espalhar o material, tá? Muito fácil de fazer, bem tranquilo, sem pressa. Você tem aqui até 40 minutos para trabalhar, então não tem pressa, tá? Pode espalhar muito bem. Veja como fica bonito o projeto, fica muito legal. Produto impermeável, vai aceitar uma limpeza com detergentinho neutro, não precisa nada para esfregar. Além do mais, também bem higiênico, né? Muito fácil para fazer a limpeza, impermeabilizante, tudo de bom. Para você ter aí no seu restaurante, na sua residência, na sua cozinha, seus clientes vão adorar fazer o uso aí de uma mesinha resinada. É uma coisa aí que está chegando no Brasil com força total. Na América já é muito utilizado, bem difundido. E nós aqui das Resinas AG, do canal youtube.com/resinasag, estamos entregando conteúdos especiais para ensinar você aí de casa a fazer a sua mesinha resinada. Pessoal, finalizado aí a parte de espalhar a resina sobre o nosso tampo de mesa, chegou o momento da gente fazer agora o estouro das microbolhas que ficaram na resina devido à mistura que a gente fez ali dos dois componentes. Vou estar utilizando esse maçarico portátil, tá? Que está aí no nosso site também para você fazer a compra. Mas se você tiver na sua residência um soprador térmico ou até mesmo um secador de cabelo, você consegue estourar as bolhas só apenas apontando aí o calor sobre elas, que já vai sumir totalmente e ficar aquele acabamento como fosse um vidro em cima da sua mesa. Pessoal, deem uma olhada de perto como ficou brilhoso e espelhado a nossa mesinha.
Essa resina, ela é muito boa, ela é específica para utilização em madeira. Resina AG de baixa espessura, um acabamento top. A gente pode dizer assim que não tem uma resina mais adequada do que essa para fazer a utilização em cima de mesa, de madeira, de MDF. Pessoal, passado 12 horas aí da aplicação do acabamento final na mesa de baixa espessura, estaremos mostrando para vocês agora o acabamento, como ficou legal, brilho aí inigualável, os acabamentos de borda aí, devido àquele nosso cuidado de passar as demãos de selador, conforme vocês viram no vídeo. Você que tem uma mesa aí na sua casa, aí, uma mesa antiga de madeira, que quer dar aquela revitalizada, que você tem aquele apreço, um valor sentimental, então utilize a nossa resina de baixa espessura para madeira e você vai ver que vida nova que você vai dar para essa seu móvel na sua residência.